com a minha farra. Ô, Gabi, com quem você está de frente hoje, hein, Gabi? Ei, Silvio. Tô de frente hoje com o cantor, músico e compositor Nivaldo Batista Lima. Não tá reconhecendo o nome? É que, na verdade, o mundo o conhece como Gustavo Lima. Filho de um tratorista e uma lavadeira, ele nasceu na cidade mineira de Presidente Olegário, em 1989. Seu primeiro sucesso veio com a canção Balada Boa, Tchê, tchê, tchê. Tchê, que o fez alcançar uma popularidade súbita e ser comparado a Michel Teló. Antes de virar um hit nacional, Gustavo teve que ralar muito. Dormiu em chão de rodoviária e chegou a passar fome até lançar o seu primeiro álbum, Revelação. A partir dali, tudo mudou. E hoje, Gustavo Lima é conhecido no Brasil inteiro, nos Estados Unidos, México e Europa. E nós vamos revirar a vida e a carreira dele para saber detalhes de tudo isso. Sua família ainda te chama de Nivaldo? Ah, minha mãe sim. E é Nivaldo ou tem um apelidinho? Não tem apelido. Como é que é? Quando eu era muito novo, minha mãe chamava... Na verdade, quando ainda não tinha colocado meu nome, né? Minha mãe me chamava de Nenê. Nenê. E você continuou Nenê dela? Isso continuou. E foi me registrar, já tá quase andando já também. É Já tinha 2 anos de idade. E você tem irmãos? Muitos? Tenho 7 irmãos. Todos te chamam de Nivaldo? Não. De Gustavo? Gustavo. Quem que... Só sua mãe resistiu? Seu pai? Meu pai também. Meu pai também me chama. De? De Nivaldo. De Nivaldo. É. Mas o resto dos meus irmãos é tudo Gustavo. E te dá uma divisão, isso ou não? É porque a gente tá acostumado, todo dia a gente me chamar de Gustavo, né? Então todo mundo a gente já associa Gustavo. Quando alguém me chama de Nivaldo, eu fico... Falei, será que sou eu? Né? Que a gente já tem tanto tempo isso. E às vezes a gente ainda fica surpreso ainda. Mas muitos fãs meus já me chamam de Nivaldo. Muitos fãs assim que são mais próximos, né? Então, quando eu tô no meio da multidão, assim, de fã, pra cima e pra baixo, assim, na correria, todo mundo me chama, eu já fico caçando. Dessa minha mãe deve estar por perto. Aqui, né? Mas eu gosto do sotaque, você tem um sotaque aí. Você carrega um sotaquinho ainda. Sotaque de Minas. É isso aí. Ô, Gustavo, o teu Gustavo tem 2 T's. Sim. É numerologia? Não. Mesmo? Mesmo. Mas você tem... Você crê em coisas... Você é supersticioso? Não, eu só creio em Deus e mais nada. Nada? Nada. Mas por que você botou 2 T's nesse Gustavo? Porque eu tive uma dupla sertaneja durante 1 ano. Eu morei em Brasília durante 4 anos. E tive uma dupla sertaneja lá. E nesse tempo, a gente fazia muitos shows em barzinhos em Brasília, em casas noturnas em Brasília. E a dupla se chamava Gustavo e Alessandro. E aí, só que a dupla não deu certo. A dupla não deu certo e eu falei, então eu vou cantar sozinho. Eu já fui dupla, já tive banda com meus irmãos. E aí você manteve o Gustavo, aí foi eu mantive o Gustavo. Peguei o Lima do meu sobrenome, né? Só que o Gustavo, Lima, com um T, já tinha registrado, já tinha um domínio, enfim. Não dava pra gente, né, trabalhar esse nome. Falei, já que é o problema de um T, vamos colocar mais um. Mas bota aí mais deu uns certo. 3 aí, pô. E deu certo. Ô, Gustavo, fala uma coisa. Você toca quantos instrumentos? Olha, eu arranho uns 5, mas tocar de verdade não toco nenhum. Quais? Bateria, viola, violão, guitarra e baixo. Como é que entrou a música na sua vida? Você é autodidata, né? Sim. Como é que a música entrou na sua vida? Através de quem? Tem músico na família? O quê? O meu pai já era, enfim, tem uma tradição muito forte em Minas Gerais, que é a famosa festa do Divino Pai Eterno, Sim. os 3 Reis Santos, enfim, a Folia de Reis, que comemora no dia 25 de dezembro, quando o menino Jesus nasceu, até o dia 6 de janeiro, quando os 3 Reis Santos acham o menino Jesus. Né? E isso é uma tradição muito forte que tem lá, não só em Minas, mas como no Mato Grosso, em Goiás, a Folia de Reis. E meu pai já era folião de reis, né? Já cantava Folia de Reis, passa em várias casas, até o dia 6, praticamente em todas as comunidades, né? Vão passando de casa em casa, celebrando, rezando, enfim, cantando, né? E isso, com 5 anos de idade, eu comecei a acompanhar meu pai nessa Folia de Reis. A gente era muito pobre, mas de não ter o que comer em casa. Então, nessa época, a gente ia pra casa dos outros pra... Filar uma boia. Filar uma boia.
né? E era um momento assim mais feliz do ano, era esse ano. É quando a família inteira se reunia, as pessoas que vinham da cidade para a fazenda. Então era maravilhoso essa época. E eu comecei a cantar com meu pai nessa época. Eu fazia uma sétima voz, que é a voz mais aguda que tem. E nesse tempo, no meio da Folia de Reis, em que se passava o ano inteiro, eu tocava na igreja com a minha mãe. Na igreja católica com a minha mãe. Então, todo domingo, nos cultos, nas novenas e nas missas, Como eu tocava violão. com a tua mãe? Tocava violão. Você tocava, você ia com a sua mãe, é isso? Eu ia com a minha Ou a mãe. sua mãe cantava na igreja? A minha mãe já cantava na igreja, era do coral da igreja, e eu tocava violão. Então você tem música ali Tem. Então, dentro da família, meu pai você já tem um amor pela música a partir daí. Meu pai já cantava e minha mãe também já cantava, que era do coral da igreja. Então, com 5 anos eu comecei a acompanhar meu pai, já com 5 para 6, que eram os acordes. Meu pai já tinha uma noção, a gente que acho que já tem o despertar pela música, a gente já tem uma noção. Então eu aprendi ali 3 acordes, né, no violão, e ali eu tocava qualquer hino, qualquer cântico eu tocava. Quando é que você começa a virar profissional? A partir dos 9. Dos 9? Dos Mas 9. cantando onde? Em barzinhos. Que tipo de música? Porque eu queria cantar e minha mãe, você falou, você tem que estudar. Eu falei, mãe, eu não quero estudar, eu não gosto de estudar. E a gente sofria muito, né, lá na fazenda. Porque eu acordava 4h30 da manhã, né, eu pegava um ônibus, eu chegava às 7 horas da manhã na escola e chegava 4 horas da tarde. Você está falando de escola primária? Escola primária. Os primeiros anos Sim. de... Você tem que escolaridade? Eu terminei o 2º grau. 2º grau. Com muito custo. Foi, né? Com muito custo. Eu acho que eu até passei porque aquela professora gostava de mim, porque eu cantava muito na escola, nas confraternizações da escola. Você já fazia sucesso com as mulheres? Já fazia um sucesso. Já. E eu queria cantar. Aí minha mãe, beleza. Eu fiz até a 4ª série, até os 9. E falei, mãe, eu quero ir embora para a cidade para tocar com meus irmãos. Que eu nasci em Presidente Olegário na cidade, e depois de praticamente 3 anos a gente voltou para a fazenda. Né, A fazenda ficava onde exatamente? Ficava a 50 quilômetros da cidade. Dessa cidade. Sim. Onde você nasceu? Sim. E aí os seus irmãos, por exemplo, são homens? São homens, são 4 homens, enfim, eram 5 homens e 3 mulheres. Faleceu 2 irmãos meus. 2 irmãos? Sim. E trabalhavam ou trabalham em quê? Trabalhavam. Nessa época eu trabalhava inteiro, todo mundo trabalhava na fazenda, na agricultura. Né? E eu peguei um pouco dessa fase também. O que você fazia? Eu já trabalhei, já apanhei tomate, entendeu? Já cortei cana, já apanhei café. Que é um trabalho muito difícil. Duríssimo. Eu já fui boia fria, eu já trabalhei na roça. Então, para chegar onde que a gente chegou aqui, foi com muita luta, foi com muito trabalho, foi com muito não. Você vira profissional aos 9 fazendo o quê? Foi a partir do momento que eu queria cantar. E minha mãe não queria deixar, falou que eu tinha que estudar. Aí, beleza. Aí um dia minha mãe foi para a cidade e eu esperei ela ir para a cidade e fugi de casa. Você fugiu aos 9... Ela fugia assim, né? Fugiu em termos, porque aos 9 você fugia sem um tostão furado. Eu peguei uma carona. E não tinha dinheiro, não tinha nada? Não tinha dinheiro, não tinha nada. E foi parar onde? E fui para Patos de Minas, que é uma cidade a 20 quilômetros da minha cidade natal. Enfim, é bem perto. E meus irmãos moravam lá e já cantavam em barzinhos. Bom. Então você foi encontrar seus irmãos. Fui encontrar meus irmãos. Pelo amor de Deus, senão menor aos 9 anos por aí... Aí eu tive uma dupla durante 5 anos com meus irmãos, onde a banda se chamava Trio Remeleixo. E a gente ficou... E nesses 5 anos a gente gravou 5 CDs e 2 DVDs. Mas como? Quem? A gente, enfim, tinha muitos amigos, né? A gente cantava em barzinhos e todo o dinheiro que a gente... Era um trabalho muito humilde. Sim. Muito, muito humilde, mas muito verdadeiro. Então a gente ali no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba. Vocês gravavam. Sim. E levavam, é isso? Isso, aí chegou um momento que a gente gravou o nosso primeiro CD. E a gente ia cantar no barzinhos e aí quando 2 estava cantando, um estava vendendo.
Entendeu? bom. Então, quando eu tava cantando com meu irmão, o outro tava de mesa em mesa vendendo CDzinho, R$5. Esses seus irmãos que cantavam, pararam? Não, Eles continuam cantando? continuo cantando. Há um ressentimento de você, de repente, ter estourado Da minha e parte, eles não. Mas eles, um pouco, talvez? Não da minha parte, não. Eu acho que... Não da sua parte. Seus irmãos Não sei. ficaram Mas com uma certa dor de cotovelo, o que acho que seria não. muito humano. Eu acho que não, porque nós somos muito ligados. E quando eu fiquei até os 13 anos na banda, né? Então a gente fazia, naquela época ainda que o comício, o showmício era liberado. Ah, vocês né? faziam? A gente fazia muito. Ah, é? A gente fazia Vocês cantavam música sertaneja? música sertaneja. Na verdade era um forró sertanejo, né? Era um forronejo, uma mistura de forró com sertanejo. Mas no barzinho, a gente tinha 2 shows. No barzinho, a gente cantava de tudo. Cantava forró, cantava sertanejo, cantava MPB, cantava pagode, cantava samba, cantava tudo, né? Só que a gente tinha um outro show que era mais pra palco maior, tal, no show misto que a gente fazia, que era um show mais animado, né? Esse era o do... Do trio Remeleixo. Não, que esse é o... O forronejo, que a gente fazia um forronejo. forró mais Ah, romântico. você era muito pequenininho. Muito pequeno. Você sai aos 13 anos pra fazer carreira solo, é isso? O que aconteceu? Porque eu tinha um objetivo. Eu queria cantar. E o teu objetivo foi parar onde exatamente? O meu objetivo era cantar. Então, chegou aos 13 anos, Você foi pra eu falei onde? cantar que eu era guitarrista e fazia alguns backs na banda. Eu falei, não, eu quero cantar na frente. E o meu irmão, não tá na hora ainda de você cantar, sua voz tem que amadurecer mais. Eu falei, eu quero cantar na frente, eu quero ser o cantor de frente, não. Então, beleza. Peguei as minhas coisas e fui embora. Foi pra onde, Gustavo? Fui pra Brasília. Sozinhão aos 13 anos? Sozinho aos Aí 13 você anos. tinha uma graninha que você conseguiu... Não, eu tinha R$50, Gabi. R$50 50 e chegou reais. conhecendo alguém em Brasília Eu ou não? conhecia um amigo que já tinha já era cantor em Brasília e me deu o telefone dele. Falou, o dia que você for para Brasília, você me procura. E aí você chega e procura. Fui embora. Você é aquele cara que faz uma gentileza, aparece lá, me liga. Chega de mala e cuia, é isso ou não? Mais ou menos isso. Só que foi para outro lado. A história foi para outro lado, não foi bem assim. Eu tinha R$50 no bolso. A passagem de ônibus, eu acho, se eu não me engano, era 48 e alguma coisa. Acabou teu dinheiro. Beleza. E como Brasília tem muitas cidades satélites, né? Lusiânia, Valparaíso, muitas cidades um do lado, Taguatinga, enfim, Planaltina, Sobradinho, tem muitas cidades satélites antes de Brasília, de você chegar no interior de Brasília. Quando eu fui chegando perto de Brasília, que eu via aquela cidade que é tudo uma colada na outra, estilo São Paulo, Osasco, né? Todas coladas. Eu falei, é Brasília. Eu já puxei o negócio do falei, eu quero descer aqui. Eu desci em Lusiânia, que faltava mais 100 quilômetros até Brasília. Isso era 4 horas da manhã. E eu tinha R$2 no bolso. E você fez o quê? Aí que foi a parte dura. Foi aí que você foi dormir na rodoviária? Aí peguei uma carona até a rodoferroviária de Brasília. Cheguei em rodoferroviária de Brasília e... Enfim, acho que vendia, na época, eu não sei se vende até hoje, aqueles cartão de 20 unidades de orelhão. Acho que eram R$2,50, um negócio assim. Era o dinheiro que era contado. Eu comprei o cartão de orelhão pra ligar pro cara. E o cara não atendeu. Ele não atendeu Não por quê? atendeu. Era 4 horas da manhã? Não. Não sei, eu não sei onde ele tá. Não atendeu, deu caixa de mensagem. Nunca atendeu? Você nunca mais encontrou esse cara ou encontrou depois? Encontrei. Peraí, já me contou, adorando essa história. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o cantor e compositor Gustavo Lima. Voltamos daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta de frente com o cantor e compositor Gustavo Lima. Gustavo, a sua carreira foi assim... meteórica, não foi? Quando você começou a fazer sucesso, ela veio num crescendo. Sim. Eu acho justíssimo. Você tem, seguramente, o que você mereceu. Quer dizer, caiu no gosto do público. Lógico. Então, o valor é todo seu. Foi muito rápido, não foi? Foi muito rápido.
De uma forma, se a gente parar para pensar nesse tempo, desde que a gente começou a fazer um trabalho sério, que a gente arrumou um escritório bacana, uma gravadora, foi muito rápido. Foi muita coisa que aconteceu em pouco tempo. Foi muita coisa que aconteceu em pouco tempo. Eu cantei durante 10 anos em barzinhos e nunca imaginei que esse momento ia chegar. Chegou um momento que eu falei, eu não vou cantar mais, vou parar de cantar, música não é para mim. Eu vou ser vou trabalhar no supermercado como entregador, como qualquer outra coisa, menos com música. Bom, vamos então lá para os antecedentes. Você chega, compra a ficha em Brasília, fica ligando para o amigo que falou, quando você for para lá, me liga. Estou falando que as pessoas falam isso um pouco da boca para fora. Eu acreditei. É um hábito. E aí, o que aconteceu? E eu liguei. E durante 3 dias não atendeu. 13 anos de idade. E você ligando de onde? Da rodoviária? Da rodoviária. Dormindo lá? 3 dias dormindo na rodoviária. No chão? Eu não tinha o que comer. Você dormia no chão? No chão. E como é que você sobreviveu esses 3 dias? Que comida? Cantando e eu tava usando, enfim, tinha levando boné na mala, joguei o boné no chão e viola. E cantei. As pessoas iam passando, colocava R$2, R$1, 50 centavos, e com aquilo ali eu me alimentei durante os 3 dias. Entendeu? E no terceiro dia eu tentei ligar de novo. Eu já tinha ganhado uma graninha que o pessoal tinha depositado pra mim no meu bonezinho, né? E eu era muito novo. 13 anos é muito. Então as pessoas ficavam um pouco encantadas comigo cantando. Então, não sei se era encantado ou com... O que você cantava? Ou com dó mesmo, sabe, de mim. Sabe? Então, eu cantava de tudo. Cantava Zezé de Camargo e Luciano, né? Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó. Era música sertaneja. Eram seus ídolos, sim, esses? E eu não sei se as pessoas ficavam encantadas comigo porque daquela idade cantando, porque eu era muito magrinho, muito... Quando eu era criança, eu era muito gordinho. Né? E depois fui crescendo, fiquei muito magrinho. E assim, numa vida muito difícil. Não sei se era por... As pessoas ficavam, assim, admiradas por eu estar tocando aquela idade ali, né? Ou com dó, ou acho com que pena. De tudo um pouco? Eu acho que tudo um pouco. E eu peguei uma graninha e comprei outro cartão. Aí eu liguei, ela atendeu, depois de 3 dias. Eu falei, velho, você não pode fazer assim comigo, não, ué. Você mandou vir pra cá, eu te ligo, 3 dias dormindo na rodoviária, você não me atende? Aí ele foi e me buscou na rodoviária. Ele era cantor e fui cantar com ele. E fui ser músico dele. Fui ser guitarrista dele. Então você ainda não foi pra frente do palco? Não fui pra frente. Fui ser músico dele. Toquei durante os 3 meses com ele. Né? Eu morava no fundo da casa dele. Ele me cobrava até o copo d'água que eu bebia, ele me cobrava. Até o prato de comida que eu comia na casa dele, ele me cobrava. Ele não é mais seu amigo? Não era meu amigo. Não. E eu já tava de um jeito que eu falo assim, eu tenho que sair fora disso aqui. E minha mãe me ligando. Depois disso, meus irmãos foram para Brasília. Tinha arrumado um empresário em Brasília e tal. E me ligou, falou, vamos voltar que o negócio agora vai ser bom, que o negócio vai dar certo. E voltei. E durante 3 meses o empresário fez uma propaganda danada que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer aquilo, e acabou não fazendo nada. O que aconteceu de novo? A gente separou de novo. E agora... Separou e seus irmãos voltaram para casa? Os meus irmãos voltaram para casa e eu continuei em Brasília. Fazendo o que, Gustavo? Foi aonde que eu montei essa dupla. Montei essa dupla, fiquei durante um ano. Gustavo e Alessandro. Isso. A gente cantava em barzinhos e tal. Depois não deu certo, incompatibilidade de ideias. Não deu certo. Você é briguento? Não, eu sou justo. Isso quer dizer que sim. O que é meu é meu. Isso quer dizer que sim. Não, mas eu não sou aquele cara sempre, tipo assim, chato, entendeu? Eu sou aquele cara, tipo, tiver como me empurrar com a barriga também, enfim, a gente faz um bem bolado. Mas eu não gosto de nada errado. Porque a minha criação, a maior riqueza que meu pai me deu foi caráter, foi ser uma pessoa do bem, educação. Bom, você se separa dele e aí faz o quê? Aí eu não tinha mais saída. Que eu aí fui cantar sozinho. Em barzinho, todos os barzinhos que eu chegava, ninguém queria que eu cantasse. Ou queria que eu cantasse, mas eu cantava de graça. Eu tinha que comer, eu tinha que morar. E assim, a kitnet que eu morava já estava atrasada uns 5 meses.
Pra você ter uma noção. Desculpe, eu tenho que rir porque você está tão longe disso hoje em dia, então eu posso rir desse começo, né? Para você ver. A gente às vezes acredita em destino. Você acredita? Eu acho que não... Eu não acredito em sorte, não. Não foi isso? Eu não acredito em sorte. Você foi cantar sozinho, conseguiu cantar quando por dinheiro? Você cantava em troca de comida, é isso, então? Praticamente. E chegou um momento que quando eu saí da dupla, eu falei, agora eu tô perdido. Agora eu não sei pra onde que eu vou. Voltar pra Minas ou não vou? Entendeu? Tinha uma dupla sertaneja que chamava Johnny Raoni. Ali, enfim, essa dupla existe até hoje. E, pra te falar a verdade, dos meus melhores amigos. Acho que amigos a gente conta no dedo. Foi um cara que eu devo uma obrigação, assim. É um cara que foi um anjo na minha vida. Eu não tinha pra onde ir. Eu falei, Gustavo, eu tenho uma dupla sertaneja, não dá pra me cantar com você. Mas se você quiser, você pode tocar na minha dupla. Aí você tava com 15 anos? Tava com 15 anos, 15 pra 16. Ah. Eu fui ser dupla dele. E fui ser músico dele. E ele me levou para dentro da casa dele, tirava... Ele tem 2 filhos. E ele tirava os filhos dele da cama para mim dormir. Na cama dos filhos dele. Eu chegava, minhas roupas estavam todas limpinhas, a esposa dele arrumava todas as minhas roupas. Foi um anjo na minha vida. Então hoje sem dúvida nenhuma, um dos meus melhores amigos. O cara que eu tenho assim, eu tenho apreço, eu tenho... Em nenhum momento passou pela sua cabeça, vou tentar outra carreira? Não. Aí chegou o momento, de novo, eu falei, eu não vou tocar pra ninguém. Eu cheguei pra ele, Johnny, você me desculpa, mas eu quero cantar, cara. O meu propósito não é ser músico. Eu não quero tocar, eu quero cantar. Ele falou, Gustavo, beleza, não, vai cantar. O que você precisar de mim, eu tô aqui. Aí beleza, saí da casa dele, aluguei uma kitnet, onde eu acho que pagava, não sei se era R$100 de aluguel por mês. E foi acumulando, e esperando os barzinhos abrir as portas pra mim, tocar, e ninguém abria as portas pra mim. Ninguém deixava, todo mundo queria que eu cantasse, mas eu cantava de graça. Eu tinha que comer, eu tinha que pagar o aluguel. Eu passei 2 meses comendo miojo. 2 meses comendo miojo. Eu adoro miojo. Eu também. Mas é que todo dia é fogo. Todo dia. Eu comprei R$60 de miojo. E só comia isso. E o cara do apartamento me enchendo o saco pra me sair do apartamento. Eu falei, se você sai do apartamento, você vai me jogar na rua. E eu tinha que quitar os aluguel com ele. Inclusive, esse aluguel foi pago esses dias pra trás também. Quando é que desencantou? Aí falei assim, quando tudo deu errado, eu falei assim, tá bom, parei. A música pra mim acaba hoje. E voltei pra Minas Gerais. Você voltou? Eu tinha um violão que eu tinha comprado, enfim. Eu acho que eu tinha pagado R$1.000 no violão. Eu vendi o violão por R$200. Paguei 150 de passagem. Cheguei na cidade de João Pinheiro às 4h30 da manhã. Tinha quase 1 ano que eu não via minha mãe. A saudade era tanta, mas era tanta saudade da minha mãe. Que eu tinha R$200. Eu paguei 150 de passagem, paguei mais 50 de táxi. 6 horas da manhã eu tava na porta da minha mãe. Na porta da casa da minha mãe. No justo dia 25 de dezembro. Natal. No dia dos 3 Reis Santos. E aí? Eu tenho muita fé. Sou uma pessoa muito religiosa. Nisso, tinha um primo meu, que chamava Paulo César, que foi criado, enfim, na fazenda com a gente, e depois morava em Goiânia. Tinha 10 anos que eu não via ele. No justo dia que eu cheguei na casa da minha mãe, pra Folia de Reis, pra essa festa, ele foi. E? Contei minha história pra ele todo dia. Ele falou, não, vou pra Goiânia comigo. Eu falei, já que tá tudo danado, já que tudo deu certo, eu vou tentar mais uma vez. E Goiânia é a terra dos... O sertanejo. Vamos pra Goiânia. Eu falei, vambora. Pra quem, né, já tá tudo perdido. Eu falei, vambora, vou tentar mais uma vez. E fui pra Goiânia, fui morar na casa dele. E a gente começou de bar em bar, bater com violão, pro dono do bar, pro promotor do bar, cantando voz e violão, para as pessoas verem que eu cantava. Quanto tempo depois você foi descoberto? Uns 2 anos. 2 anos? Você então tava com quantos anos? Você é um garoto. Eu já tava com 19. E agora você tá com? 24. Nossa, agora... Aí, Gabi... É muito bom e foi muito rápida a sua história. Sim. E aí? Aí,
comecei a cantar em Goiânia, em barzinhos, barzinhos. Comecei a compor, a fazer música. E que você já declarou que pra você é muito fácil compor, é? É, eu não tenho... Eu sou um cara assim que compõe menos, não compõe muito, entendeu? Eu componho quando eu vou gravar um CD, quando eu vou gravar um DVD, tal. Acho que e ainda mais gravar, fazer mais qualidade de música do que quantidade, entendeu? Aí a gente começou a cantar em barzinhos. Cantava em barzinho, fazia uma participação ali, aí o dono do barzinho já gostava da minha participação, na outra semana já botava eu colocar, eu cantar lá. E a gente começou a cantar no barzinho, gravamos um CD voz e violão, onde esse CD começou a tocar muito em Goiânia, em carro de som, porta de bar. E todo boate que a gente ia, era esgotado os ingressos. Não cabia as pessoas. Isso foi durante 1 ano e meio, até isso acontecer. Aí depois eu compus uma música que se chamava Revelação. Você foi meu céu, minha estrela preferida, luz que iluminou a minha vida. Foi onde João Neto Frederico gravou essa música. E chamou a atenção do meu empresário hoje. Que foi um dia no meu show e gostou demais de me cantando e tal, no meu show. E falou, Gustavo, eu quero conversar contigo. Eu falei, beleza. Rapaz, esse homem sumiu. Passou uns 4 meses. Depois, eu falei, já tinha perdido a esperança. Aí ele foi no show de novo, na mesma boate, em Goiânia, no shopping, em Goiânia. E falou, Gustavo, eu quero conversar com você. E sempre tinha amigos meus, como o Wendel, falavam, não, eu preciso te mostrar para fulano de tal, que era o empresário do Jorge Mateus. O Jorge Mateus já estava bem, né, no estado de Goiás, no Centro-Oeste, já estava fazendo um sucesso muito bacana. E era o Marquinho da Audiomix, do escritório Audiomix. E falou, não, preciso te mostrar pro Marquinho, preciso te mostrar pro Marquinho. E o Marquinho foi no show, falou, preciso conversar com você. No outro dia, eu fui no escritório, cheguei 2 horas da tarde. Às 6 horas da tarde eu saí com o contrato assinado. Nós estamos terminando o segundo bloco, de frente com o cantor e compositor Gustavo Lima. Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais. Já viram que ele tem história para contar. Estamos de volta de frente com o cantor e compositor Gustavo Lima. Este aqui, olha, ao vivo em São Paulo, esse é seu último DVD, né? Sim, o último trabalho. Pois é, escuta aqui. Nessa época que você vira o profissional, vamos dizer, que grava, tem um empresário, como tinha que ser, você já fazia sucesso com mulher? Eu acho que eu já tinha, onde eu ia, eu já tinha umas fãs que me seguiam, já tinham pessoas que já me seguiam. Enfim, desde a época que a gente chegou em Goiânia, né? Porque o pessoal que gostava do meu trabalho, todo domingo ou toda quinta que eu fazia show em algum barzinho, a galera já me acompanhava. Falava, não, o Gustavo vai cantar em tal lugar, então não vou uma galera pra lá. Você saía com as meninas? Você já ainda era virgem ou já tinha pulado essa etapa? Não era virgem mais não. Não era virgem desde quando? Na minha vida foi muito precoce. Então, Enfim. poxa, saiu de casa aos 9 anos de idade, transou falar? pela primeira vez com qual idade? Com que idade? Tem que falar? Não, se quiser só. Foi com 12. 12? 12 anos. Ah, era o que o pessoal do interior faz isso mais cedo mesmo. Eu disse que o meu grande amigo, o Rio Negro Solimões, falou que a primeira namorada dele foi uma eguinha, foi uma égua. Você tá entregando ele aqui, ou ele disse isso publicamente. Ele fala pra todo mundo, ele fala isso pra todo mundo. Mas pessoas que moram na roça tem isso mesmo, de ter a primeira namorada. Você eu não. teve, não? Eu não. Bom. Eu não tive tempo pra isso. Olha, e bonito você começou a ficar quando? Porque tem isso também, né? Carinha vai ficando, vai fazendo sucesso e vai começando a se embelezar, é verdade ou não? Eu acho que quando você vai... Acho que quando você vai tendo enfim, ficando melhor de vida, você vai tendo mais condição, lógico que você vai se cuidando mais, entendeu? Você vai se cuidando mais, enfim, você já tem um profissional que te acompanha no seu jeito de vestir, no seu corte de cabelo, no jeito que você faz. Então, enfim, você tem uma assessoria de tudo quando você tem mais condição pra isso. Quem é o cara, a pessoa que cuida do seu... Chama-se stylist, é isso? Não, as minhas roupas assim, são praticamente só eu que escolho. Cabelo? Lógico. Cabelo sou eu mesmo.
Você tem uma barba cerrada, preta, pra diabo. Você tem isso desde quando? Foi desde um... Enfim, acho que começou a nascer de verdade desde uns 19 anos, 20 anos, tinha uns 20 anos de idade. Mas ela não era assim, era um pouco falhada. Como é que foi sair do Brasil e cantar fora? Você já juntou pelo menos 7.000 pessoas na Suíça. Eram basicamente brasileiros ou tinha muito suíço? A gente passou o ano passado nós passamos por mais de 40 países. E alguns locais foram, assim, eu não acreditava que... por exemplo, Portugal, a gente colocou 19.000 pagantes, entendeu? No México, a gente cantou para mais de 110.000 pessoas no Estádio Azteca. Quando você fala a gente quem? Eu. Para de falar, então, no plural, pô. Não é porque eu não falo, falo a gente, é pelo fato que tem várias pessoas Mas comigo. o cantor é você? Sim. Ok. Então, eu cantei, né? Tô brincando, mas você cantou e você conseguiu botar 110.000 pessoas lá. 110.000 pessoas. O seu sucesso, você percebeu que você era um sucesso em que momento? Onde você estava? Você ouviu rádio? Quando deu o estalo que você falou, pô, eu fiz sucesso, agora é sucesso? A partir do momento quando eu entrei pro escritório, né, a gente, para o Audimix, a gente gravou um CD. Na minha carreira inteira foi assim. Quando todo mundo tava para um lado, eu tava pro outro. Quando todo mundo tava do meu lado, eu já tava pro outro. Eu sempre... E foi quando o sertanejo universitário, naquela música Vitor e Léo, Jorge Mateus, enfim, o César Menotti e Fabiano estavam assim, muito estourados e com aquela música pra cima. Eu falei assim, gente, mas se eu for nesse estilo de fazer música pra cima, eu vou ser mais um. Então eu vou cantar música romântica. Foi a primeira música que a gente lançou, Rosas, Versos e Vinhos. Uma música maravilhosa, uma música romântica linda. Em primeiro lugar, nas rádios de Goiânia, foi o momento mais feliz da minha vida. Aí foi ali que você percebeu, agora dei certo, é isso? Assim a gente começou a fazer show no Estádio Goiás. Por onde a gente ia, era assim, ingressos esgotados, era uma multidão acompanhando a gente. E a partir do momento que eu percebi que eu fui perdendo minha intimidade, minha privacidade. Entendeu? Foi por isso que você quis parar uns... Não, isso já vem depois. Mas tem a ver? Não. Quando foi? Foi 3 anos atrás que você falou, não quero Foi mais? um ano atrás. Um ano atrás? O que deu? O que era isso? Eu tinha acabado de perder minha irmã. Eu tinha perdido minha O que irmã. aconteceu com sua irmã? Minha irmã morreu de infarto. Vocês têm um histórico Não. de cardiopatia na família? Não. Gente, minha mãe sofre do coração. Minha mãe usa o marca-passo. Então, né, então tem uma genética. mas dos meus avós nunca teve isso. Entendeu? Então, 26 anos de idade. Que loucura, não? Eu tinha acabado de perder minha irmã, que deixou pra mim uma sobrinha que se chama Laura, que hoje eu tenho ela como minha filha, e era minha irmã mais nova. Enfim, eu sou mais novo lá de casa, ela era mais velha do que eu. Né? Mas ela era A mais escadinha, nova... né? A escadinha era a mulher mais nova. Ela morreu dormindo. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. E você tinha que... Você estava trabalhando nesse período, trabalhando. é isso? Eu estava fazendo show em Limeira, no interior de São Paulo. E eu não acreditei. Me acordaram às 5h30 da manhã, falando que minha irmã tinha morrido. Eu não acreditei. Falou, de verdade. Aí a hora que eu vi que estava falando de verdade, mas eu já levantei na hora. E foi, assim, um dos piores momentos da minha vida. Passou 2 meses, a minha mãe, como ela já sofre do coração, minha mãe estava no hospital, fazendo a cirurgia para trocar pela 3ª vez o marca-passo. Só que essa cirurgia, ela tinha probabilidade de 95% de dar errado. E 5% de chance. Aí eu sortei. Foi quando você resolveu que ia parar? Foi quando eu resolvi e falei que eu vou parar. Sabe por quê? Às vezes chega num momento da sua vida que você vive uma correria louca. Você viaja tanto, você trabalha tanto, que às vezes você não tem tempo nem para sua família. E eu acho que a família é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter, é a família. Chegou nesse momento, eu estava fazendo show em, se eu não me engano, eu não me lembro, não recordo onde eu estava fazendo esse show.
nesse dia que eu disse que eu ia parar. Eu tava muito mal. Eu tava muito abatido. Eu tava me recuperando. Você estava achando que você estava abandonando a família, era isso? Eu não tinha minha família perto de mim. Você estava sozinho e infeliz, sozinho, queria infeliz, estar sem com quarto eles? de hotel, não comia direito, depressivo. Mas hoje em dia você consegue equilibrar melhor isso? Foi o que eu fiz. Eu dei uma cortada na agenda de shows. Eu diminuí a agenda de shows. Tô ficando mais com a minha família. Fico mais com a minha mãe. Eu faço uma semana de shows, na semana eu vou ficar com a minha mãe. Ah, legal. Aí depois faz uma semana de shows, aí até na outra semana eu fico segunda, terça, quarta e quinta com a minha mãe. Entendeu? Então eu tô aproveitando minha família muito mais do que eu aproveitava antes. E então você não tá mais noivo também? Tô noivo. Então agora vamos lá, vamos refazer essa sua agenda. Que você faz show que dia? Eu faço show de praticamente de quarta a domingo, quinta a Quarta a domingo. domingo, aí fica segunda, terça e quarta com a sua mãe. Isso. E a namorada ou a noiva? Aí eu salto mais uma semana, fico com minha noiva. E depois na outra semana fica minha mãe. Quem tá noiva que vai casar, é isso? Sim. Você vai casar? Vou. Quando? Mas ainda não sei. Quanto tempo você pretende ficar noivo, mais ou menos? Mas eu acho que mais um... Mas esse ano, acho que o ano que... enfim, eu vou... Porque como tá muita correria, agora eu não quero casar. Pra te falar a verdade, eu não quero casar com minha noiva agora pra me deixar ela em casa. Pra me deixar ela sozinha. Igual eu falei pra ela. A gente conversa muito, a gente troca muita ideia. E você vai casar com ela... O ano que vem? Para... O ano que vem, é isso? O ano que vem. 2015. 2015. E aí, você não vai deixar ela sozinha porque ela vai viajar junto com você, é isso? Não, acho que toda esposa de cantor, enfim, artista, assim, já fica um pouco sozinha pelo, enfim, nosso trabalho, né? Mas acho que 2015 vai ser muito mais tranquilo, é onde que eu tô, enfim, tô fazendo todo um planejamento da minha vida pessoal, entendeu? Junto com a minha noiva, entendeu? Enfim, de casar, ter filhos. Como ela chama? Andressa. Você está fazendo todo esse planejamento, você continua fazendo todos os shows, você abandonou a sua vida com você e Neymar, que pegava as meninas todas. Você teve isso, né? Você ficou super amigo do Neymar, não foi? Não, é um grande amigo que eu tenho. Um grande amigo, enfim. A gente fica na correria louca, né? Que ele fica pra lá, eu fico pra cá. Quando ele vem pra cá, eu tô fazendo show, mas a gente sempre dá um jeito de se encontrar. Você tem um belíssimo cachê hoje em dia, você já chegou no patamar dos campeões. E você quer mais o quê mesmo? Eu quero uma família pra mim. Família? Quero a minha família. Foi por isso que eu fiquei noivo. Foi por isso que eu acho que todo homem sonha em ter uma família, ter filhos, ter uma esposa, entendeu? E eu acho que tá na hora. Eu fiquei noivo ano passado, né? E falei com a Andressa, vamos dar uma segurada nesse ano de 2014, 2015 a gente casa, mas já tá tudo, sabe quando você já sabe, praticamente você já se sente casado, já moram juntos? Não, a gente não mora junto. A gente fica muito juntos, entendeu? Mas, assim, quando você já vê praticamente tudo já, se você já tá vivendo isso, sabe, com muito gosto. E ela já está preparada para o assédio que você vive Ela já é e viverá, tudo? Ela tá acostumada com isso, já tô acostumado com tanta... Tá dizendo que não tem ciúme, você não tem ciúme. Não. E a síndrome do pânico que você disse outro dia que você tá com ela, você foi diagnosticado? Não, Gabi, eu acho que as pessoas generalizam demais. Eu não sou doente, não. Mas você disse que estava com... Não, eu falei, não, brincadeira. Eu acho que eu tenho síndrome do pânico. Mas assim, eu não sou doente. Você tá com medo de viajar de avião, é isso? Não, eu não gosto de sair sozinho. Ah, não é de avião. O teu negócio é não... Você não... Não gosto de sair sozinho. Eu não gosto... Mas por quê? Te dá o quê? Insegurança? Segurança, medo. Medo de quê? Por exemplo, eu moro em Sorocaba. Eu moro em Sorocaba. Esse dia a gente foi fazer uma... A gente saiu de madrugada pra comer. Você mora em Sorocaba exatamente por quê? É porque é mais perto, enfim, a logística de shows é mais perto da casa da minha mãe. Antes eu morava em Goiânia, né? E vai fazer 5 meses que eu moro em Sorocaba. Na verdade, em Sorocaba, Itu. Isso aí. Né? Que
E aí você estava lá em Sorocaba, e o que aconteceu? E a gente foi comer em um... Restaurante? Uma padaria. Uma padaria de muito sucesso em Sorocaba, chama Padaria Real. Né? É famosa a padaria. E a gente foi comer nessa padaria de madrugada. E a gente chegou, foi meia hora lá dentro comendo e tal, e mais 50 minutos tirando foto. Aí o Breno ficou para trás, o Breno que é meu assessor ficou para trás, eu entrei sozinho. A hora que eu entrei sozinho, todo mundo me olhando, eu fiquei com vontade de sumir, sabe? Porque, sabe? Fica com o quê? Com vergonha? Vergonha. Vergonha de ser quem é? Não, vergonha, por exemplo, quando eu entro num restaurante, fica todo mundo me olhando, eu fico com vergonha. Às vezes eu vou na balada, muito difícil eu ir na balada, mas quando eu vou na balada, sabe, cortar a fila, as pessoas ficam me olhando, eu não gosto. Melhor não cortar, então. Eu não gosto, eu prefiro pegar a fila. Faz muito bem. Gustavo Lima, ao vivo em São Paulo, tá aqui. Já vendeu quanto esse? Esse vendeu mais de 300 mil cópias. Nossa. Peraí, que nós estamos terminando mais um bloco de frente com o cantor e compositor Gustavo Lima. Voltamos em seguida pro bate-bola. Até já. De volta pro último bloco de frente com o cantor e compositor Gustavo Lima. Bate-bola, jogo rápido? Vamos lá. Dinheiro. Nem sempre é tudo. Não vivo sem. Deus. Quando não estou trabalhando, gosto de... Dormir. Você dorme muito? Muito. Meu medo é? Perder minha mãe e meu pai. Sexo é? Acho que é a melhor parte de um relacionamento. Paixão? Pela música. Se pudesse voltar no tempo, eu queria todas as pessoas que eu perdi, o meu irmão que eu perdi, a minha irmã. Uma mania? O povo reclama muito lá em casa de levantar a tampa do vaso pra fazer xixi. E depois não descer. Não é questão de não levantar, é questão de não levantar ela. Ah, não levantar? Well, então, é uma mania. É uma mania de homem, então. E Gustavo Lima por Gustavo Lima? Cara... foi difícil me gabar aqui, né? Mas eu acho que um cara, às vezes, complicado de mexer, um cara impaciente, um cara... Mas acho que, no fundo, um cara bom, um cara... gente boa, um trabalhador. Meu nome é Trabalho, então... Meu nome é Trabalho, não tem... Que quer chegar onde mesmo? Eu não quero... Só quero a felicidade das pessoas que estão comigo. Profissionalmente quer chegar onde? Eu já cheguei onde que eu queria, Gabi. Para com isso, Gustavo. Sério. Quantos anos? 24? 24. Você quer mais? Não? Te Tá juro bom que aí? não. Eu só tenho que bater o joelho no chão e agradecer a Deus, só te falar. Porque na minha vida, Gabi, não foi sorte. Não foi assim... alguma coisa que aconteceu fulano de tal deu sorte. Minha vida foi um milagre. Porque saí de onde eu saí, da família que eu vim. E acontecer tudo que aconteceu na minha vida não foi sorte, foi um milagre de Deus. Entendeu? Obrigada, querido. Obrigado Muito a você. obrigada pela entrevista e nós nos vemos no próximo programa. Até lá.